O que acontece quando investidores gringos e as maiores empresas de tecnologia do planeta, que antes investiam aqui de olhos fechados, começam a questionar a nossa liberdade de expressão e até a atuação do nosso judiciário? E se essa pressão lá de fora começar a desvendar uns segredos pesados e a balançar o poder de gente que parecia intocável? É exatamente isso que está rolando. Nos últimos dias, o tabuleiro político brasileiro virou de ponta cabeça. E o que está vindo à tona é tão chocante que até o advogado do Donald Trump, o Martin de Luca, não conseguiu segurar o espanto. Aquele mesmo que está processando o ministro Alexandre de Moraes lá na Justiça Americana, em nome da Rumble e da Trump Media, acusando o Brasil de ter um regime de censura? Pois é, esse cara, que já até está sendo investigado pela nossa Polícia Federal por causa de posts e mensagens com o Bolsonaro, começou a cavar fundo para entender como o nosso sistema, de fato, funciona. E o que ele achou? Algo que, infelizmente, nós brasileiros já estamos acostumados a ver. A primeira coisa que saltou aos olhos dele foi o caso do deputado Linderg Farias, acusado de embolsar milhões em propina da Odebrecht. Mas o que mais chocou de Luca não foi nem a acusação em si, e sim o fato de que esse caso, assim como tantos outros da Lava Jato, simplesmente desapareceu ao chegar no STF, sem explicações, sem consequências, daquele jeitinho brasileiro. Mas o verdadeiro choque de Martin de Luca veio com a segunda revelação. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que mal teve 2% de aprovação popular e está lá bloqueando todos os pedidos de impeachment contra o Moraes, que falou que nem mesmo com 81 votos protocolaria um impeachment de Moraes. Sabe o que ele tem? Vários processos pendentes contra ele e a própria família lá no STF. Ou seja, na prática, o cara é um refém do Supremo, como bem apontou o advogado. E tem mais, o Alcolumbre, junto com Rodrigo Pacheco e o próprio Alexandre de Moraes, jantam juntos toda semana. Isso mostra que ele faz parte de uma engrenagem, um sistema interligado. E ele não é o único, viu? O presidente da Câmara, o Hugo Mota, também parece estar nessa teia. Tem uma coleção de escândalos de corrupção no nome dele, de funcionário fantasma rachadinha, que misteriosamente não resultam em nenhuma ação do STF, incrível, né? Aí a gente se pergunta, por que o Supremo, que deveria proteger a democracia, ignora esses casos gravíssimos de corrupção? A resposta, na verdade, parece ser bem óbvia. É para manter esses parlamentares na palma da mão para terem poder de barganha. Para ter certeza de que pautas como anistia, fim do foro privilegiado, projetos que incomodam os ministros e, claro, os pedidos de impeachment contra o Moraes, continuem engavetados, pegando poeira. Enquanto os presidentes da Câmara e Senado estiverem com o rabo preso com o STF, dificilmente veremos qualquer mudança no cenário político. Acaba sendo sempre mais do mesmo quando se trata do Brasil. E enquanto essa teia de poder se desenrolava por aqui, lá fora, a pressão internacional atingiu um nível que a gente nunca viu. 81 das maiores empresas do mundo. Tô falando de gigantes da tecnologia e das finanças, tipo Visa, Mastercard, Amazon, Google, Apple, Microsoft e Meta. Toda essa galera se juntou para denunciar o STF e o Alexandre de Moraes diretamente ao governo americano. Eles entregaram um documento na mão do próprio Donald Trump. Essa movimentação faz parte de uma mega investigação comercial dos Estados Unidos contra o Brasil, por causa de umas práticas que eles consideram desleais. E qual é o alvo principal dessa denúncia bombástica? É a decisão do STF sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Basicamente, essa decisão quer responsabilizar as plataformas por conteúdo de terceiros, mesmo que seja por uma solicitação extrajudicial. Para essas empresas que fazem parte do Conselho da Indústria da Tecnologia da Informação, o ITI, essa mudança é um risco claro de censura. Eles dizem que isso pode sufocar o livre discurso e, adivinha só, silenciar as vozes politicamente opostas. O documento não mede palavras. A decisão do STF silencia os críticos do governo Lula e do STF. E o pior é que o impacto não parou só na liberdade de expressão. A Anatel pegou a carona nessa decisão do Supremo e replicou, bagunçando o comércio eletrônico. Agora, marketplaces como Mercado Livre e Magalu podem ser responsabilizados por anúncios irregulares. Isso gera uma incerteza jurídica gigante e, óbvio, afasta investidores do Brasil, que veem o risco jurídico aumentar a cada semana que passa. Quem vai querer arriscar o dinheiro no lugar onde as regras mudam assim e a liberdade é questionada? Mas a coisa ficou ainda mais tensa no fronte financeiro. Os ministros do STF levaram um golpe duríssimo. Segundo uns relatos que vieram à tona, eles chegaram a implorar para os grandes bancos brasileiros para tentar interceder e barrar as sanções da Lei Magnitsky. E qual foi a resposta? Um definitivo não. Os bancos, que já tinham tomado um prejuízo de uns 42 bilhões de reais por causa de uma decisão do ministro Flávio Dino, simplesmente viraram as costas.
A avaliação deles? Que qualquer intervenção seria em vão ou, pior, um suicídio financeiro. Que situação, hein? E o pânico lá no STF só aumentou com a aproximação do julgamento do Jair Bolsonaro, que está marcado para setembro. Tanto o governo Lula quanto o próprio STF estão morrendo de medo que uma eventual condenação possa disparar novas sanções econômicas dos Estados Unidos. Isso poderia causar uma debandada de investidores americanos e, claro, desestabilizar de vez a nossa economia. A percepção geral é que o Supremo provocou o leão americano e agora está sentindo o baque das consequências. Será que eles se arrependeram de ter mexido nesse vespeiro? Ou será que eles vão continuar dobrando a aposta, considerando que quem realmente vai pagar a conta é a população? E para deixar bem claro o que está por trás de todas essas sanções, o próprio Donald Trump fez questão de citar um caso que ele chamou de atrocidade do Alexandre de Moraes, o do jornalista Jackson Rangel. Pasmem, por mais de um ano, 368 dias para ser exato, o Rangel ficou preso só porque criticou o STF. E o que eram essas críticas, afinal? Frases do tipo "é uma vergonha um poder tomar a atribuição de outro sem liberdade, não existe independência" ou "não tenho dúvidas da invasão do STF hoje em ato de desespero do brasileiro de reaver suas liberdades". É um diagnóstico, gente, não uma incitação à violência. E o pior, mesmo sem nunca ter sido denunciado e com a presunção de inocência a seu favor, o Jackson Rangel usa tornozeleira eletrônica até hoje. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos foi categórico e sem meias palavras. Moraes deteve arbitrariamente o jornalista em retaliação por exercer a liberdade de expressão, submetendo as vítimas a longas detenções preventivas sem apresentar acusações. A citação do Jackson Rangel nas sanções da Lei Magnitsky é a prova cabal, a evidência irrefutável dos absurdos e abusos judiciais que levaram a essa ação internacional. É um tapa na cara de quem nega a censura. Agora, o que tudo isso revela? É um panorama assustador da nossa política, galera. Essa paralisia do Congresso, essa omissão aparente diante dos abusos do STF, não é por acaso. É o resultado de um sistema complexo de controle e dependência, onde investigações e processos engavetados viram, na prática, moeda de troca. É uma teia de poder com jantares semanais e uma inação inacreditável em casos de corrupção descarados, que impede os nossos freios e contrapesos democráticos de funcionarem. A nossa democracia foi completamente corrompida. Mas olha só, a entrada dessas gigantes globais e a patada dos bancos no STF marcam um verdadeiro divisor de águas. A corte, que antes se achava onipotente, agora está acuada por forças externas, tanto do mundo dos negócios quanto da política. E por mais irônico que pareça, essas forças, mesmo com seus próprios interesses, acabam defendendo princípios democráticos essenciais como a liberdade de expressão e a segurança jurídica. Aquela desculpa esfarrapada de que os Estados Unidos só querem instabilidade, aqui no Brasil não se sustenta. A real é que o combate à censura e a defesa do livre empreendedorismo são pilares da política externa americana, ainda mais sob a gestão do Donald Trump. E o caso do Jackson Rangel, ele dá rosto a toda essa crise. Ele é a prova viva da censura, a evidência concreta de que nossas liberdades fundamentais estão sendo atacadas. E é por isso que a justiça internacional se mexe onde a nossa justiça interna, infelizmente, falha. As instituições que deveriam garantir a nossa liberdade e democracia parecem estar, ironicamente, contribuindo para a ruína das mesmas. A pressão internacional é uma ponta de esperança para sair do fundo do poço. Ela, que antes era vista com um certo ceticismo, está se mostrando um catalisador poderoso para expor a verdade e, quem sabe, forçar as mudanças que a gente tanto precisa. É um recado claro de que a verdade não pode ser calada para sempre, não importa o quanto tentem. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.